Sabe, quando a gente ouve o termo doutrinação espírita, pode soar uma coisa meio complexa, talvez até um pouco intimidadora, não é? Mas a ideia aqui é desmistificar isso. Vamos descobrir juntos que, na essência, não se trata de um ritual complicado, mas sim de uma conversa que cura, que é um verdadeiro ato de amor. E olha, essa imagem captura a essência disso perfeitamente. Não existe aqui uma relação de superioridade de alguém impondo algo. É, na verdade, um gesto de estender a mão a alguém que está em sofrimento, oferecendo apoio, oferecendo escuta. É um encontro movido pela compaixão. E aqui está o ponto central. A prática é fundamentalmente um diálogo. O orientador não está ali para dar sermão, para dar uma palestra. A função dele é ouvir com o coração. É um exercício profundo de empatia, focado em entender a dor do outro, para poder oferecer uma ajuda que seja real, que faça sentido. Para a gente entender bem como tudo isso funciona, nossa análise vai seguir 4 passos bem simples. Primeiro, vamos ver qual deve ser a mentalidade do orientador. Depois, a gente mergulha nas técnicas de diálogo. Em seguida, vamos explorar alguns cenários específicos de ajuda e, por fim, fechar com as regras de conduta. Então, vamos começar pela base de tudo, a mentalidade de quem orienta, porque é essa preparação interna, são esses princípios que vão sustentar todo o diálogo que vem depois. E o que forma essa base então? São 3 pilares que são essenciais. Primeiro, o estudo, para ter o conhecimento necessário, claro. Depois, o amor, que é a energia que move toda a ação. E por fim, a boa vontade, que é aquela disposição genuína de ajudar sem julgar. Sem esses 3, o trabalho simplesmente perde o sentido. Agora, olha que interessante isso aqui. São as regras de ouro sobre o que não fazer. E elas são cruciais. Nada de sair dando lição de moral, nada de curiosidade sobre o que a pessoa fez ou deixou de fazer e de jeito nenhum forçar um perdão. O grande objetivo é criar um espaço seguro onde o outro se sinta ouvido e compreendido, não julgado. E para manter essa postura sempre empática, tem uma pergunta-chave que serve como uma bússola para o orientador, um guia constante. E se fosse comigo? Essa simples reflexão ajuda a manter a abordagem sempre humana, humilde e conectada de verdade com a dor do outro. Ok, já entendemos a mentalidade, mas e na prática? Como é que a gente transforma essa intenção em ação? É o que a gente vai ver agora, focando em técnicas de diálogo para ajudar a quebrar aqueles ciclos mentais que prendem a pessoa no sofrimento. Este é um exemplo fantástico de como essa comunicação deve ser. Presta atenção. A frase começa validando o sentimento, dizendo "eu compreendo sua dor". Só depois, com muita gentileza, ela aponta para a consequência de ficar parado ali, naquele estado. Isso abre uma porta para mudança, mas sem impor nada. É validação primeiro e um guia suave depois. Então, esse processo para ajudar a mudar o foco do sofrimento segue alguns passos bem claros. Primeiro, a gente tenta quebrar aquela fixação na raiva, na vingança. Depois, mostra que existe uma alternativa, um outro caminho. E aí entram ferramentas poderosíssimas como evocar memórias felizes ou lembrar do amor de familiares para reconectar aquele ser com energias positivas e mostrar que a vida é muito mais do que aquela dor. A seguir, a gente vai explorar alguns cenários que pedem uma ajuda mais imediata. É como se fosse uma espécie de primeiros socorros espirituais para situações bem específicas, que exigem uma resposta rápida. Um cenário bem comum é encontrar um espírito que ainda está muito preso a sensações físicas, sabe? Como dor, frio, sede. Ele ainda se percebe através das limitações de um corpo que já não existe mais. E esse sofrimento é muito, muito real para ele. E a solução para isso é fascinante. Usa-se uma técnica chamada plasmar, que é basicamente projetar uma imagem mental com intenção e amor. Ao oferecer mentalmente um cobertor ou um copo d'água, o orientador cria uma forma de pensamento que o espírito, por estar mais sensível, consegue receber, e isso gera um alívio de verdade. Outra situação bem desafiadora é quando o espírito se sente fisicamente aprisionado, o que é uma manifestação do seu trauma ou da sua culpa. Ele pode se sentir enterrado, acorrentado, revivendo sem parar o momento da sua morte ou de um grande sofrimento. E aqui a solução é parecida. Plasmar o resgate. O orientador usa palavras de afirmação, de segurança, descrevendo que a ajuda chegou, que as correntes estão sendo quebradas. Essa ação mental, junto com a palavra de conforto, cria uma sensação real de libertação e de segurança para o espírito. Agora, talvez o cenário mais delicado de todos seja lidar com espíritos que não sabem que morreram. E aqui tem uma distinção que é crucial. Alguns sabem, mas estão em negação, não querem aceitar, enquanto outros simplesmente não têm a menor ideia do que aconteceu.
E as abordagens, claro, são completamente diferentes. Para quem está em negação, a gente pode explicar com gentileza que o corpo físico se foi, mas a vida continua. Mas para aquele que não faz ideia de nada, a orientação é muito clara: não conte. Isso poderia causar um choque traumático. A melhor abordagem é encaminhá-lo para o amparo espiritual, onde ele vai poder entender essa nova realidade aos poucos, no tempo dele. E, gente, isso aqui é absolutamente fundamental. É preciso lembrar que quem está se comunicando pode não ter crença nenhuma, pode até ter medo do assunto. Por isso, usar uma linguagem universal, sem jargões como o espírito ou mesmo Deus, é essencial para criar uma conexão e não causar mais confusão ou medo. E para fechar, vamos falar sobre as regras de conduta. Elas são vitais para garantir a disciplina, a proteção e a integridade de todo o processo, tanto para o espírito quanto para a equipe. Essa tabela resume bem as regras essenciais. Os pontos-chave são manter a concentração total durante a sessão e, na atitude pessoal, ser sempre sincero, nada de promessas vazias ou mentiras. E um ponto crucial, nunca se deixar levar por provocações ou ameaças. E por falar em ameaças, a orientação é confiar na proteção espiritual que ampara esse tipo de trabalho. Quando se está atuando no bem, com uma intenção genuína, as ameaças de um espírito revoltado não têm poder para se concretizar. O passo final é importantíssimo para a saúde energética do próprio orientador. Ao fim do trabalho, o certo é agradecer e se desconectar. É fundamental deixar as histórias, as dores e os pensamentos daquela sessão para trás, não levar essa carga para a vida pessoal. E essa citação resume o objetivo final de todo o processo. O sucesso do diálogo não é medido por conseguir convencer o espírito a mudar, mas sim por conseguir plantar uma semente de reflexão. A verdadeira transformação vem de dentro, quando a própria pessoa, amadurecendo a ideia, decide por si mesma seguir um novo caminho. Isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além desse tema específico, né? Se a chave para a ajuda genuína é inspirar a reflexão, em vez de forçar o convencimento, como é que a gente pode aplicar esse princípio em todos os diálogos da nossa vida para inspirar uma mudança que seja verdadeira e duradoura? Fica a pergunta.